diante dessa realidade. Por isso, o salmista, no Salmo 95, nos convida a cantar um canto novo. E esse canto novo, com atitudes novas. Por isso que Santo Agostinho nos adverte que não podemos desmentir com a vida o que professamos com a boca. Que a nossa vida não desafine neste cântico que a nossa boca entoa ao Senhor. Este cântico novo, esta vida nova, esta atitude nova. Observem, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, que nos acompanham através das rádios, através da internet. Observem que a liturgia deste domingo, segundo domingo do tempo comum, é introduzida pelo profeta Isaías, nos convidando a uma promessa. Uma união que Deus deseja estabelecer conosco. Uma união semelhante à união conjugal, esponsal. Um matrimônio espiritual. Como se dará isso? É o Evangelho que nos apresenta. Depois do salmista nos convidar a cantar ao Senhor essas maravilhas que a Virgem Maria foi entoando com sua vida, o texto sagrado do Evangelho de nosso Senhor e amado Jesus Cristo, segundo João, vai descrevendo o modo que o Senhor realiza a sua obra, como opera este sinal. Mas chama a atenção para a nossa reflexão. Vamos nos debruçar sobre o texto da carta de São Paulo. Este belíssimo relato que o apóstolo da gente descreve tão bem em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo vai descrever os frutos da promessa realizada em Jesus e por Jesus, pela força do Espírito Santo. E como tudo em Deus é trinitário, não diferente também a obra. Esta carta, esse texto que nós acabamos de acompanhar, esta pequena perícope, esta pequena parte extraída da primeira epístola de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, escorrendo sobre os dons, sobre os frutos da vida, do Espírito, Paulo vai nos apresentando de forma clara como este povo novo de Deus, vai viver esta relação. Recordemos, meus irmãos e minhas irmãs, a iniciativa de Deus desde toda a eternidade, sobretudo com o advento da criação, passando pela presença dos patriarcas, dos profetas, durante o período que nós chamamos dos juízes, a monarquia, até o período final, com a plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus. A grande novidade é o mistério da encarnação que celebramos há pouco. Jesus que se fez homem, Deus que se humanizou, assumiu a nossa natureza humana, semelhante a nós, com exceção do pecado, viveu em nosso meio, anunciou a boa nova do reino, realizou sinais, prodígios, entre eles este, o primeiro sinal que narra o evangelista João no capítulo 2, as bodas de Caná, até a sua paixão, morte e ressurreição, e ao ascender à glória do Pai, com o Pai enviou o Espírito Santo, nos deu o seu Espírito. Uma união. Este Espírito agora é a alma da igreja. Este Espírito agora é o grande condutor da igreja. Ele santifica a igreja, recordando tudo aquilo que fez o Pai e o Filho. A missão do Espírito é glorificar o Pai e o Filho, recordando no seio da igreja, recordando no nosso coração tudo aquilo que Deus realizou. Toda a obra trinitária, outrora na criação, na sequência, a redenção, a salvação em Jesus. E agora, no tempo da igreja, no tempo do Espírito, o Espírito santifica, recordando a obra da Trindade. E é essa relação trinitária que nós somos convidados a participar.
entendendo que tudo acontece partindo de Deus e voltando para Deus. Por isso que o Apocalipse fala de Jesus como Alfa e Ômega, as duas letras, primeira e última do alfabeto grego. Recorda que Jesus é o princípio e o fim. Que Deus é o princípio e o fim. E na vida eclesial, na vida da igreja, toda oração é voltada ao Pai, pelo Filho no Espírito. E parte do Pai, pelo Filho no Espírito. Tudo que acontece na igreja é de forma trinitária. Para que nós possamos perceber também que a igreja é ícone, é imagem da Trindade. Tudo na igreja acontece em sintonia com a Trindade, pela força da Trindade, para a comunhão trinitária, porque em nós habita, em nós existe esta realidade, Deus habita em nós. Quando a Bíblia adverte que somos templo do Espírito Santo, não está dissociando, não está separando o Pai e o Filho de modo algum. Misteriosamente, onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Onde está o Pai, o Filho e o Espírito também. E onde está o Filho, também é glorificado o Pai e o Espírito. Tudo na Trindade se dá nesta relação, para que nós possamos entender que a igreja se faz neste mistério grandioso de comunhão, neste mistério salutar de comunhão, na força e na experiência da comunhão. Por isso que a própria imagem dos pastores da igreja também se dá nesta linha. Os pastores da igreja são, no seio da igreja, continuadores de forma misteriosa da presença de Cristo. Na oração eucarística, nós dizemos que Jesus, na oração eucarística, é o verdadeiro sacerdote. O que significa dizer que é o verdadeiro sacerdote, os demais não são, de modo algum, para dizer que só existe um sacerdócio. O sacerdócio do bispo é participação no sacerdócio de Cristo. Na verdade, é o sacerdócio de Cristo. O padre que é sacerdote unido a Cristo, é participante do sacerdócio de Cristo. Não é um outro sacerdote, não é uma outra instituição, não é a de Cristo. Como a Santa Missa não é uma outra ceia, como a Santa Missa não é um outro sacrifício. A palavra litúrgica, a palavra que se dá é atualização, é o mesmo acontecimento, é o mesmo ato sagrado. Assim também o sacerdote, o bispo, são participantes do ministério sacerdotal de Cristo. Carregam em vasos de barro este tesouro precioso de Cristo. E por quê? Vejam, o próprio evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 1, quando fala no envio, quando menciona o envio dos missionários para anunciar Jesus, adverte que eles estavam sendo enviados para os lugares onde o próprio Jesus deveria ir. Significa que estes ministros sagrados são continuadores da presença de Deus no mundo. Suas ações, suas palavras, seus gestos precisam refletir as palavras, as ações, os gestos de Cristo. Porque tem como verdadeira meta a santificação. A presença de Jesus, de forma fundamental no mundo, se dá para santificar o mundo. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é Espírito santificador. E santifica nos unindo ao Pai e ao Filho. E esta união, muitas vezes, misteriosa, provocante, porque vai questionando a nossa vida, vai questionando o nosso coração, vai questionando as nossas atitudes. E aqui nós vamos entender por que nossa vida, dentro da linha trinitária, exige de nós esta consciência. Vejam, São Paulo vai discorrer que esta força trinitária, que esta força de Deus é uma força que gera carismas, que gera dons. Sim, existe uma diversidade. A igreja não prega uniformidade, que todos sejam iguais.
mas expressa a diversidade, na diversidade a unidade. E por quê? Porque é um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só Pai. Existe uma realidade que expressa o ser de Deus, que é a unidade. Deus é um, em 3 pessoas, mais um. E essa diversidade não nega a fonte, antes a glorifica. De um lado nós olhamos para o Espírito Santo, que expressa a diversidade de dons, e em Jesus a diversidade de ministérios. São muitos os dons, são diversos os ministérios, cada um tem sua aptidão, e aqui cabe, quando entramos neste movimento, a compreender verdadeiramente a ação da Trindade, que gera esta diversidade, que gera inúmeros carismas, e a consciência do discernimento, à luz do Espírito Santo, quais dons verdadeiramente tenho. Qual é o grande desafio de uma comunidade eclesial madura? Vou adiante. Qual o grande desafio de um cristão, de um missionário, de um evangelizador, de um diácono, de um padre, de um bispo, de um cristão verdadeiramente maduro? É saber reconhecer quais os dons que tenho e, sobretudo, quais os dons que eu não tenho. Se eu não tenho aptidão para cantar, eu tenho que entender que eu não tenho que entender, que não disponho deste dom. Porque os dons estão na igreja, e aqui entra a segunda parte. A partir da expressão daquilo que é a fonte, quando Paulo discorre à comunidade de Corinto sobre os dons, ele fala fundamentando no mistério da Trindade, numa diversidade que é unidade também. E agora vai falar como esses dons se aplicam na vida eclesial, na vida da igreja, que deve ser ícone, modelo, imagem da Trindade. É preciso esta maturidade para discernir quais os dons que tenho e os que não tenho. Se eu não tenho o dom de cantar, consciente que os dons na vida da igreja é para a santificação do povo de Deus, é para fazer com que a comunidade cresça, seja confirmada na fé, eu não devo ousar cantar, porque ao invés de ajudar a comunidade a crescer, em outras palavras, eu vou atrapalhar. Se eu sou desentoado, se eu não entendo uma nota musical, se quando canto só causo de fato dispersão, atrapalho a assembleia, então, diz a palavra de Deus, é melhor o silêncio. Se eu não tenho o dom de pregar, de anunciar a palavra de Deus, se quando vou anunciar, anuncio tudo, menos a palavra de Deus, eu estou prestando um serviço oposto, para não dizer, eu estou comprometendo a eficácia e a ação da palavra de Deus no seio da igreja. O povo de Deus, quando vem escutar uma pregação, uma homilia, ele está querendo ouvir a palavra de Deus. Ele quer ouvir sobre as coisas de Deus, sobre os problemas do mundo. Basta abrir um jornal, a internet, assistir um programa, um jornal na TV, vai saber de todos os problemas. O povo quer ouvir falar de Deus. E quando fujo daquilo que é o coração, às vezes até sem falar no nome de Jesus, ou desvirtuando a palavra, desvirtuando o anúncio da palavra de Deus para temas que não tem nada a ver com o que está sendo anunciado. Boto economia, boto política, boto saúde, boto educação, e Jesus deixando de lado, isso estou comprometendo frontalmente o anúncio da palavra de Deus. Se eu não tenho o dom de pregar, é melhor o silêncio. Se na comunidade cristã eu não tenho determinado dom, eu não tenho o dom de liderar, de coordenar a comunidade, mas na comunidade simplesmente prevalece a minha vontade, e o maior sinal de uma coordenação, de uma pessoa que está à frente, que não está produzindo frutos, é a ausência de sucessores.
de colaboradores, uma comunidade estéril, uma comunidade de um. Nem a Trindade é assim. A Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas. Mas tem comunidade que às vezes é uma só pessoa e não se percebem outras, e não se verifica outras pessoas entusiasmadas. Isso não é por tamanho de comunidade. Conheço comunidades, tomando como princípio a Lagoinha, comunidades pequenas. Nós mencionamos há pouco o Cedrão. É uma comunidade pequena em comparação a tantas outras, mas em comparação a outras comunidades grandes, tem inúmeras pessoas lá que servem a comunidade. Significa aqui, é que no exercício da liderança, da coordenação, se deixando guiar pelo Espírito Santo, tendo a aptidão para a coordenação, naturalmente vão surgir outras pessoas para colaborarem. Mas quando a gente chega numa comunidade que alguém diz: ah, padre, aqui só eu, não tem ninguém. Aqui a gente percebe que não existe aptidão para coordenar. Não existe carisma, não existe dom. E o que é que falta? Maturidade para entender que a igreja não me pertence, que a igreja não tem dono. Nem se deve usar esse termo possessivo, minha igreja, nossa igreja. Não, meu irmão, a igreja é de Jesus. A igreja pertence a Cristo, eu sou membro da igreja. Pertenço à igreja, é o oposto. E como pertenço à igreja, eu devo trabalhar para que a igreja cresça. E é preciso que eu tenha consciência quais dons eu tenho. Eu tenho um dom de cantar, eu tenho um dom de falar, eu tenho um dom de visitar, eu tenho um dom de acolher, eu tenho um dom de coordenar. Ou não tenho estes dons, posso ter outros dons. Certamente terei algum dom. Mas é muito importante ter o discernimento para não ficar na comunidade, fazendo com que a comunidade esteja refém das carências pessoais, do equívoco pessoal, de uma compreensão equivocada de igreja, instrumentalizando o povo, atrapalhando o povo de Deus, afastando as pessoas da igreja, da comunidade, porque não concordo com isso, como se a verdade fosse eu, como fosse dotado do pleno conhecimento, quando na verdade desconhece que na igreja, a igreja é feita de comunhão. Eu tenho que estar em comunhão com o padre da minha paróquia. O padre tem a obrigação de estar em comunhão com o bispo, de obedecer ao bispo. O bispo em comunhão com o Santo Padre. A igreja católica é feita de comunhão. Onde não existe comunhão, não existe verdadeiramente o sentido eclesial. Os dons não serão dons a serviço da comunidade. Não serão dons que estarão para santificar a comunidade, para fazer com que Cristo verdadeiramente seja percebido naquele local. Meus irmãos e minhas irmãs, como foram pela primeira vez chamados de cristãos? Quando viram o modo dos discípulos se comportarem. Recordem que Jesus advertiu que quando verem o que vocês estão fazendo, que eles possam dizer: vejam como eles se amam. Mas é tão triste quando a gente observa numa comunidade onde só existe intriga, briga, fofoca, mesquinharia, discussão, onde cada um quer ocupar o lugar mais importante, onde às vezes o coordenador quer ser mais importante e ter mais autoridade do que o padre dá uma orientação, o coordenador vem e faz outra coisa completamente diferente, querendo fazer frente à autoridade do padre, e às vezes por tantas bobagens, por interesses pessoais que prevalecem ao evangelho em suas vidas, porque não são discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus é dócil. Quem é discípulo de Jesus sabe o que é obediência. Quem é discípulo de Jesus não está para fazer a sua vontade, mas daquele que o enviou. O discípulo verdadeiro é aquele que tem consciência de seus dons e mais ainda daqueles dons que não tem. Eu não tenho este dom, mas eu tenho outro dom, eu vou servir com o dom que eu tenho. Não nos esqueçamos que a Bíblia coloca como carisma mais elevado a caridade. E Santa Teresinha nos adverte que a caridade, que é o amor de Cristo, toca todos os dons na igreja. O que importa não é este ou aquele dom, o que importa é como exerce esse dom.
Com quais motivações no seio da comunidade? Qual é o objetivo que disponho daquele dom na comunidade cristã? Se é para a santificação da igreja, se é para a glória de Cristo, se é para que os irmãos verdadeiramente encontrem Jesus, conheçam Jesus, amem Jesus, sigam Jesus dentro da comunidade cristã, dentro da Santa Mãe Igreja Católica. Qual é o objetivo? De que modo estou exercendo o meu dom? Mas por outro lado, aqueles que têm carismas e que têm dons, mas que infelizmente se negam. Tem dom de cantar, tem dom de tocar, tem dom de tocar, tem dom de coordenar, de fazer parte de um grupo, de exercer uma função, mas simplesmente cruzam os braços. Aquela frase terrível: não quero compromisso. Em outras palavras, eu não quero a salvação. Estou fechado. Sou um omisso. Eu tenho o dom, mas eu não quero. E às vezes o comportamento de mercenário: eu só faço isso se for pago. Tocar na igreja, só se pagar. Cantar, só se pagar. Fazer este serviço, só se tiver dinheiro. Isto não é consciência cristã. Isto não é consciência missionária. Isto não é dispor dos dons consciente de que foi Deus que deu este dom. É Deus a fonte. E Ele dispõe e dá a quem quer, onde quer e quando quer. E tira o dom também. Porque o dom pertence a Ele. O próprio Jesus conta aquela famosa parábola de Mateus capítulo 20, versículo 15. Dos últimos trabalhadores, da última hora, dos trabalhadores da última hora, quando passa pagando a cada um na mesma quantia. Os que chegaram mais cedo ficaram reclamando porque ele estava pagando o mesmo soldo, o mesmo salário. E ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 20 de Mateus: amigo, eu não posso dispor do modo que quero daquilo que me pertence. É de Deus. O dom é de Deus. Ele dá a quem quer e Ele tira de quem quer. Não nos esqueçamos da parábola dos talentos. Ele confiou os dons a você, a mim, mas vai prestar contas. Vai chegar um momento que vai questionar o que você fez com os dons que Ele te deu. Você colocou à disposição, você fez com que estes dons produzissem? Ou você colocou e enterrou na areia, escondeu no orgulho, escondeu no interesse pessoal, escondeu por bobagens, por mesquinharias, por brigas, por rixas, por desentendimentos? Onde está o dom que o Senhor te confiou? O que fizeste do dom que o Senhor te confiou? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida neste mundo consiste, a nossa verdadeira alegria, de fazer com que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, que para poder professar Jesus como Senhor, com a convicção, com a força, com a disposição de dar a própria vida, de entregar a própria vida, se preciso for, sustentado, somente se estivermos sustentados pelo Espírito Santo. É Paulo que diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. E como é que damos glória? Como é que glorificamos o Senhor? Com a nossa vida. Aí volto para o que falei no início do Salmo 95. Quando o cântico da nossa vida não desafina com a fé que professamos com a boca. Não abra a boca para dizer que é católico se você não é praticante. Católico não praticante é um esquizofrênico. Não existe católico não praticante. Ou você é católico ou você não é católico. Ou você é cristão ou não é. Ou você segue Jesus ou não segue. A Bíblia nos diz no livro do Apocalipse: seja quente ou frio, se for morno eu vou lançar fora. Deus não admite indeciso. Não pense que indeciso, a condição de indeciso é uma condição de meio termo. Se eu sou indeciso, eu posso ficar com Deus e com Satanás, de mãos dadas, com Jesus e com Belial. Eu não posso. Exige de mim uma decisão. Eu preciso ter uma decisão clara. Os dons que recebi, dons de Deus, que nos foi comunicado pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que me confiou como administrador, não como possuidor. Não é meu, é dele. Ele é a fonte, ele é o dator do dom. O que estou fazendo com esse dom? Jesus é Senhor nos dons que tenho. O modo que entoo este cântico da minha vida revela que Jesus é o Senhor destes dons.
O senhorio de Jesus aparece? Ou a minha vaidade, o meu ego, o meu orgulho, os meus interesses, e aí segue uma lista de tantas outras coisas terríveis que nos arrancam do caminho da salvação e nos lançam no caminho da perdição. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir hoje a Nossa Senhora, Rainha e Mãe dos Mártires, a Imaculada Conceição, excelsa padroeira de Alagoinha. Vamos pedir neste dia também aos gloriosos mártires Santa Inês e São Sebastião, 2 jovens que deram a vida pelo Evangelho, que no dom excelso do amor não fizeram conta da própria vida, mas a ofereceram livremente. Jesus verdadeiramente foi Senhor e é o Senhor na vida, no martírio, no testemunho de Inês e Sebastião. Que nos inspire para que saibamos usar dos dons que Deus nos deu para glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos